O que a Bíblia diz sobre dragões? Acredite ou não, os dragões aparecem na Bíblia. Mas antes que você pense que as Sagradas Escrituras endossam a existência real de criaturas míticas, é importante dar uma olhada exatamente no que a Bíblia diz sobre os dragões. Inicialmente, devemos partir de uma questão simples e de certa forma bastante óbvia, por assim dizer. Todos os relatos sobre animais encontrados na Bíblia são, de fato, reais? A resposta é não. Em algumas partes da Bíblia, a palavra dragão é usada metaforicamente para se referir ao diabo, ou mesmo a humanos como o faraó do Egito. Mas em outras passagens a palavra dragão parece referir-se a um animal real, como, por exemplo, na versão King James da Bíblia. Esta tradução é bem conhecida pelo seu inglês eloquente do século XVII, mas também é conhecida entre os estudiosos pela sua tradução imprecisa de diversas passagens bíblicas. Já falamos mais detalhadamente sobre essa tradução da Bíblia em outro vídeo aqui do canal, sobre unicórnios, deixarei o link aqui na descrição para você ver após terminar esse aqui. É nesta tradução que encontramos a maioria das referências a animais míticos. Isto é lamentável, porque desde que Steve Wells usou esta tradução para a sua popular Septics Annotate Bible, os críticos muitas vezes usam a Bíblia King James como padrão para argumentar contra a Bíblia. Em Jeremias capítulo 10 versículo 22 diz: Eis que veio o barulho do sopro e uma grande comoção vinda do país do norte, para tornar as cidades de Judá em desolação e em covil de dragões. O Salmo 91 versículo 13 diz: Tu pesarás o leão e a víbora, o leãozinho e o dragão pesarás. As duas passagens citadas agora foram retiradas da tradução King James da Bíblia. Nessas passagens, a palavra hebraica que é traduzida como dragão é tanino, que pode significar serpente ou dragão. Vem da raiz da palavra tan, que significa chacal. As traduções modernas geralmente traduzem o texto com base nesta raiz porque ela se ajusta melhor ao contexto dessas passagens. Considere a tradução de Jeremias 10:22 na versão padrão revisada. Eis que vem uma grande comoção vinda do país do norte para tornar as cidades de Judá uma desolação, um covil de chacais. Se uma cidade antiga fosse destruída, esperaríamos que animais necrófagos, como chacais, habitassem nela e se alimentassem dos cadáveres deixados em meio à desolação. Em outros casos, a palavra dragão parece referir-se a uma criatura mítica e não a um animal real, como um chacal. Salmos 74:13 diz de Deus: Com a tua força dividiste o mar, você quebrou as cabeças dos dragões nas águas. Mas isto não significa que a Bíblia endossa a existência de dragões. A representação bíblica de dragões fantásticos pode ter surgido quando povos antigos, como os israelitas, descobriram fósseis de dinossauros. Tudo o que saberiam ao examinar esses ossos desenterrados era provirem de animais enormes com dentes grandes. Não há nada de problemático no fato de os autores humanos da Bíblia comunicarem a mensagem de que, sejam quais forem estes enormes animais, e não importa quando viveram, o nosso Deus é mais forte do que eles. Em seu livro The Bible Among the Myths, John Oswalt argumentou que os escritores das Escrituras estavam usando uma apropriação autoconsciente da linguagem do mito para fins históricos e literários, e não míticos. Este artifício literário não significa que o autor estivesse afirmando que os dragões eram animais reais. Comparar Deus a uma entidade fictícia não é mais problemático do que os cristãos modernos compararem Jesus ao super-homem. Pode ter sido simplesmente uma forma de mostrar às pessoas que pensavam que essas criaturas eram reais, como os seguidores da divindade cananeia Baal, que temiam criaturas como dragões ou Leviatã, que o verdadeiro Deus é onipotente e não tem medo deles. Portanto, eles deveriam abandonar a adoração de falsos deuses e abraçar o único Deus verdadeiro. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que ficarei feliz em te ajudar. E não esquece de curtir o vídeo, pois isso ajuda o canal a crescer, e a inscrever-se no canal para ficar por dentro dos novos conteúdos que saírem por aqui. E por falar em conteúdo, deixarei o link de outro estudo bíblico que tem aqui no canal, sobre os unicórnios na Bíblia. Tenho certeza que você gostará bastante. Te espero lá. Até já!